Boa noite a todos. Bem, eu sou o professor Léo Adriano Chig e vou ministrar para vocês a disciplina de Agronomia, Ciência e Profissão. Pessoal, para aqueles que não me conhecem, eu sou formado em Engenharia Agronômica, tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado e atuo já na instituição UNIC há aproximadamente 11 anos, ministrando aulas, especialmente na área de solos. E discutir sobre agronomia e ciência e profissão é algo extraordinário. Por quê? Porque essa é uma disciplina, é uma profissão, né, que abrange uma das maiores áreas de atuação possíveis. Eu gostaria que vocês, ao longo dessa disciplina, observassem claramente todas as possibilidades possíveis de atuação do engenheiro agrônomo no mercado, principalmente do agronegócio. Ok? Vamos iniciar aqui apresentando a vocês alguns slides, ok? Um momento. Ok. Como havia dito, né, inicialmente, a disciplina é Agronomia, Ciência e Profissão. Nós ministraremos ao longo do semestre, né, essa disciplina, ao qual será avaliada da seguinte maneira. Nós trabalharemos com a avaliação continuada, ao qual, o primeiro bimestre, vocês terão algumas atividades parciais, além de uma prova parcial, valendo aí uma aquisição de 1.000 pontos. A avaliação oficial, né, também será ministrada com 1.000 pontos. Nós teremos também no segundo bimestre a avaliação, a várias parciais, ok? Através de atividades e avaliação parcial, valendo 1.000 pontos, e mais uma avaliação oficial que valerá 4.000 pontos. Totalizando as oficiais 4.000 pontos, mais 2.000 pontos de cada uma das parciais, um total de 7.000 pontos, que é o mínimo necessário para vocês passarem da disciplina, ok? Vocês podem atingir até 14.000 pontos, especificamente, isso deve estar devidamente escrito no manual do aluno, que vocês vão encontrar no portal do AVA, subindo no canto superior direito, vocês vão observar lá o manual do aluno, onde vocês vão clicar e vão verificar todas as normativas referentes às questões de avaliações e pontuações para que vocês possam atingir o máximo de pontos e assim concluir a disciplina, ok? Bem, vamos começar a trabalhar aqui. Um momentinho, vou estar aqui. Beleza. Se vocês observarem aqui, nós estamos apresentando a vocês algumas características extremamente importantes dentro da atividade agronômica, né? Eu vou iniciar apresentando algo que é extremamente interessante, que é o símbolo da agronomia. Se vocês observarem, ele parece especificamente uma peça da engenharia devidamente colocada. Ele é bem parecido com a da engenharia civil, só que a nossa, ela é simplesmente demonstrando como se fosse a cabeça de um boi, ok? Por que é importante entendermos isso, né? Porque ela tem um significado implícito dentro da engenharia agronômica e ela vem ao longo de toda a formação da atividade agronômica, né? E dentro disso, né, nós temos que observar que o papel do profissional em agronomia, para que você possa desenvolver esse papel na agronomia, você passa por alguns passos. O primeiro passo é que para essa profissão é importante que a pessoa goste de lidar com animais e com a natureza, né? Principalmente de viver no campo.
ok? Por quê? Porque a atividade agronômica, por mais que você, algumas delas você faça na cidade, mas você precisa ir no campo, você precisa se movimentar, você precisa mexer ali no campo, ver o dia a dia do proprietário rural. O segundo passo, o curso se baseia principalmente em cálculo, né? Física, biologia, química. Entretanto, você se é do tipo que gosta dessa disciplina, né? Mas tem certa rejeição em ciências exatas, deve ficar ligado. Por quê? Porque, na realidade, nós trabalhamos muito com essa situação. Então, nós precisamos treinar bastante. As disciplinas básicas nos dão um conhecimento completo, né, para que vocês possam ter uma noção de todas as situações ligadas à biologia, à física, à química, né, ao cálculo, à matemática. Né? Okay? O terceiro passo que nós trabalhamos aqui é que o agrônomo envolve-se em praticamente toda a etapa do agronegócio, do plantio ou da criação de rebanhos à comercialização do produto. Né? Se você observar, né, você vai verificar que a agronomia é extraordinariamente ampla nos conhecimentos que vocês vão trabalhar ao longo da faculdade, ok? Aqui eu apresento a vocês a regulamentação, a lei que regulamentou, né, o curso de agronomia, que regulamentou o profissional de agronomia. A lei número 5.194, de 24 de 12 de 1966. E para exercer a profissão, o agrônomo deve se registrar no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia, o CREA. Né? Na realidade, hoje nós não temos mais arquitetura, né? Temos apenas o curso de Engenharia e Agronomia. E ao longo do curso, nós vamos falar um pouco sobre o CREA, vamos falar um pouco sobre o CONFER, falar um pouco das normas da ética agronômica, né, na agronomia, para poder trabalharmos, para que o profissional possa trabalhar. Mas, por enquanto, eu gostaria de explicar categoricamente, né, principalmente as relações da atuação do profissional de agronomia. Por quê? Porque ele planeja, né, organiza e acompanha ali o preparo do cultivo do solo. Ele tem que ter um planejamento também para relação ao combate das pragas e doenças. Ele vai ter que acompanhar a colheita, o armazenamento e a distribuição da safra. E isso, né, você observa aqui num calendário, que nós chamamos de calendário agrícola, ano 1, A1, ano 2, né, e assim ano 3 sucessivamente, você observa que você faz uma análise de custo do mercado, especificamente verifica relações de transporte para poder ter aquisição de sementes, de grãos, de agroquímicos, né? Faz as compras dos insumos, acompanha o preparo do solo, faz o plantio, faz o manejo da cultura. Né? Terminando, você acompanha a colheita. Terminando a colheita, você vai acompanhar ali o controle da qualidade, do armazenamento. Depois, ainda há o enfoque do embarque, né? Do transporte especificamente de toda a cultura. Né? Dentro dessas relações, é extremamente importante nós observarmos as relações ligadas dentro deste contexto, né? Principalmente na atual conjuntura, onde a tecnologia está entrando, né? Hoje é uma discussão bem ampla do que nós chamamos de agricultura 4.0. Né? Então, vocês observam que há um nicho de mercado adentrando dentro da porteira, da fazenda também, ao qual necessita cada vez mais de profissionais capacitados para atuar no ramo da agronomia. Principalmente as relações em planejamento que nós falamos aqui, que é informações preliminares,
onde há, por exemplo, diretrizes de método da empresa, características da unidade industrial, características do ambiente físico, os aspectos legais, né? Tentamos verificar as condições referente à questão jurídica, a disponibilidade de recursos humanos, financeiros, né, e materiais tecnológicos que vocês vão encontrar na propriedade rural. Então, vocês têm que estar preparados para isso. A médio prazo, né, há uma análise especificamente de zoneamento da área agrícola, precisa definir a situação, então vocês vão ter que aprender, né, caracterizar essas áreas, identificar áreas similares para poder fazer um agrupamento, trabalhar com áreas, né, cujas características são mais similares, análise de vocações produtivas dos setores, planejamento do uso dos setores, né? E a curto prazo, ali o que nós podemos escrever como planejamento da atividade do ano safra, né? Que é aquele pontuamento que nós estamos anteriormente, definindo alguns pontos desde o plantio até a colheita. E dos produtos, né, que podemos elaborar como profissional, que são os mapas de localização de seção de setores de talhões, havendo ali um potencial de produtivo das áreas, ou seja, memorial descritivo, né, descrevendo ali um cronograma de impactos da lavoura, projeção de produções anuais, plano de execução das atividades agrícolas, né. Então, o que nós precisamos entender é que o papel do profissional de agronomia, ele envolve, né, também não somente tomar decisões ligadas ao manejo, mas principalmente à relação de planejamento agropecuário. Ele também atua tanto no plantio de plantas, né, de interesse econômico, quanto a atividade de trabalhar com animais de interesse econômico. Okay? Aqui eu cito um livro que é interessante, né, para aqueles que tiverem interesse em estar dando uma lida e adquirir um pouquinho mais de conhecimento, é o Planejamento de Propriedades Agrícolas, né, métodos de decisão. É extremamente importante definirmos essas relações. Dentro do contexto, né, é importante também o profissional ele ter uma ideia de caracterizar e observar o que nós chamamos de checklist. O que é um checklist? Né? Você vai desenvolver ali o seu planejamento, você vai observar as características, do que precisa ser feito, né? Dentro do planejamento, principalmente aquele negócio. Olha, vai precisar fazer uma análise de solo? Vai, então primeiro vai ter que fazer coleta de amostra de solo. Então você vai lá, faz a coleta, coletou as amostras de solo, conforme os critérios agronômicos, você encaminha para o laboratório vai realizar a análise de solo. Através da análise de solo, profissional de agronomia, né? O agrônomo ele vai analisar o resultado dessa análise, vai recomendar a correção e adubação do solo, ok? Vai recomendar as práticas de manejo específicas para a área, se vai trabalhar, nós chamamos de plantio convencional ou plantio cultivo mínimo ou plantio direto, ok? Dentro do plantio, né, você vai executar o parcelamento dos fertilizantes antes e pós-plantio, se for o caso. Posteriormente, vai se fazer ali o monitoramento de pragas e doenças, fazendo ali um levantamento de aplicação de defensivos agrícolas para fazer o controle, né, da quantidade de insetos que causam dano econômico à cultura de interesse. Né? Vocês vão ter que monitorar toda a situação, porque isso demanda de um acompanhamento técnico, precisa ter um conhecimento específico para evitar que haja ali um impacto negativo no meio ambiente, porque isso pode causar danos, né, se for feito de forma inapropriada, principalmente o manuseio de maquinários agrícolas dentro da propriedade, gerando ali um problema sério de compactação de solos, que nós vamos discutir isso muito lá em solos, especificamente, né? Então, demanda cada uma dessas características aqui, vocês vão estar vendo ao longo do curso de vocês. Por quê? Porque é muito importante, né, nós observarmos aqui dentro do planejamento, né? Como que vislumbra esse planejamento? Porque dentro de qualquer situação, né, você vê ali o planejamento agrícola, né? Ele começa onde? Dentro de um escritório, onde você observa e toma as decisões mais apropriadas, mais assertivas, para verificar
essas relações, faz ali as compras de insumos, ensinando ali as condições, né? E recebendo os insumos específicos, né? Você vai planejar ali a relação da cultura conforme cada talhão, cada um desses âmbitos aqui nós podemos definir como talhão em relação ao tempo, né? Porque nós temos ali em primeira etapa, onde há o plantio no primeiro ponto lá em cima, próximo do tubo, né, do termo tubo ali, onde está se plantando a soja mais algodão de segunda safra. No segundo nós temos a soja mais milho de segunda safra. No terceiro apenas soja. No quarto apenas algodão, né? Então você observa as características e as relações de como vai se apresentando as estratégias de manejo. Mas dentro aqui desse processo do início, aqui, ó, antes de começar qualquer tipo de planejamento agrícola, né, especificamente, falta ali a inserção, né, da coleta de informações de campo, que é a coleta de amostra de solo. Porque como você vai comprar insumos, como que você vai adquirir alguma informação, algum produto, se você não sabe o que você precisa e você não tem noção de qual a quantidade você necessita para cada uma dessas áreas, né? Tudo isso vai ser discutido ali, especialmente em fertilidade do solo, né, na disponibilidade do solo, para que vocês possam definir essas relações. A relação do plantio, né, especificamente vocês vão ver lá em máquinas agrícolas, máquinas de mecanização agrícola. Se vocês observarem especificamente a escolha da semente, né, e verificar o potencial de germinação, isso vocês vão ver na disciplina de sementes, vão analisar ali o processo de manejo, né, para verificar se as plantas apresentam doenças, e se essas doenças vocês vão falar em fitopatologia, né? Ou fita aplicada, né, especificamente, dependendo para culturas. Se você também vai verificar se existe a presença de alguns insetos que podem causar danos econômicos, e esses insetos nós chamamos de pragas, né? E essas vocês vão ver lá em entomologia, essas especificamente. Vocês também vão verificar se apresentam algumas plantas que não são de interesse agronômico, que estejam dentro do campo no momento que você fez a cultura. Nós chamamos de plantas daninhas, né? E você vai ver essa situação, essas informações lá na disciplina de controle de plantas daninhas, né? Onde você vai observar também a relação da aplicação de defensivos agrícolas, né? Tecnologia de aplicação, ok? E assim vai sucessivamente. Vocês vão ver colheita, né? A relação da colheita, vão ver lá em máquina de mecanização agrícola, né? Então, o ato de fazer a colheita da maquinário, ok? Vocês percebem claramente o processo de pós-colheita, especificamente, é uma disciplina especificamente bacana para você observar, que vai trabalhar o armazenamento, né, das culturas de interesse, né, especificamente, para que chegue até o mercado consumidor. Ok? Então, observa o grau de complexidade que é cada uma dessas etapas, de como trabalhar especificamente. E tudo isso aqui, pessoal, ela não ocorre de qualquer maneira, ela precisa de um bom planejamento. Então, para que você tenha um bom planejamento, você precisa adquirir conhecimento referente a essa atividade. O engenheiro agrônomo ele tem um papel fundamental dentro do agronegócio, porque ele tem o potencial para auxiliar nas tomadas de decisões mais assertivas no campo, conforme as características referentes do ambiente que ele está trabalhando, referente à cultura de interesse econômico. Bem, os principais vantagens do curso de agronomia são os campos de atuação e o potencial econômico brasileiro nessa área. Bem, é possível atuar aonde? Nós chamamos de defesa sanitária, né? Combater as pragas e prevenir doenças em lavouras e rebanho. Especificamente, vocês vão trabalhar isso aí, principalmente, são profissionais, né, são fiscais, né, que atuam ali no Ministério da Agricultura ou no INDEA, né, que é o estadual, no nosso caso. Podemos também ter profissionais atuando na área de economia e administração do agroindustrial, né? Eles vão atuar dentro das empresas, principalmente no INEA, que é aqui dentro da FAMAT, onde eles vão planejar, gerenciar operações de distribuição e venda de produção agrícola, coordenar programas de crédito rural para cooperativas, né, e pequenos produtores, né? Temos também ali a engenharia rural, né, que são esses caras, são os profissionais da área de agronomia
que vão atuar em projetar e provisionar obras de propriedades rurais, como construções, nivelamento do solo, montagem de sistemas de irrigação, de drenagem, né? Ok? Irrigação e drenagem, você tem uma disciplina só de irrigação, especificamente, para poder atuar nessa área. Temos também a atuação na área de ensino, né? Lecionar em escolas públicas particulares de educação profissional ou em faculdades, né? Nós temos aí a fitotecnia, né? Que é acompanhar o cultivo, a colheita de safras, buscando aumentar a produtividade por meio de seleção de sementes, do emprego de fertilizantes, adubos e do combate a doenças e pragas, né? Então, você vê um nicho de mercado extraordinário. Além disso, ainda temos a indústria de comercialização de alimentos. Neste caso, o que nós podemos escrever aqui é o supervisionar e gerenciar a qualidade e a estratégia dos preços de alimentos de origem, né, animal e vegetal. Temos também uma característica do profissional trabalhar em relação ao manejo do ambiente, né, ambiental, que é explorar relacionamentos recursos naturais, preservando ali o meio ambiente. Hoje está muito alta essas relações e discussões, né, principalmente na questão da elaboração da licenças, juntamente à Secretaria do Meio Ambiente, né, que é a SEMA, onde você trabalha a licença prévia, a licença de instalação e licença de operação, né, você trabalha juntamente a vários profissionais de diferentes áreas para poder gerenciar essas caracterizações. Temos também o melhoramento de animal e vegetal, onde se realiza ali pesquisas e o desenvolvimento de técnicas visando a melhoria de produção, né? Tanto que você pode observar que as espécies específicas do campo, né, de interesse econômico, né, têm sido desenvolvidas para poder atingir ali o potencial máximo em menor tempo específico, né, mantendo-se menos tempo no campo para poder ir para o abate mais rápido. A produção agroindustrial, ou seja, gerenciar os processos de agroindustrialização da produção agrícola, né, controlando ali a qualidade final da produção e também pesquisar novas tecnologias de produtos, né, então verificar a capacidade de trabalhar vários produtos, especificamente em parcerias aí, né, e coisas. Uma dessas situações, principalmente, para você ter uma ideia, né, a Ambev contrata profissional de agronomia para verificar a qualidade da cevada, a qualidade do lúpulo, né, que são comprados para poder definir, trabalhar ali, produzir a cerveja de boa qualidade. A silvicultura, né, que é o recuperar matas devastadas, né, cuidar com o plantio do manejo de áreas de reflorestamento, preparar relatórios de impacto ambiental, né. Temos também a área de solos, que é preservar a fertilidade e controlar a propriedade física do solo, prescrevendo ali o seu manejo mais apropriado. Okay? Temos também a área de zootecnia, que busca, de certa forma, controlar a produção animal, cuidando da alimentação, da saúde, da reprodução, da qualidade dos rebanhos. O mercado de trabalho para o engenheiro agrônomo está em expansão cada vez mais, né? Principalmente o agronegócio, que vem aí contribuindo expansivamente na economia brasileira. Em seu aporte, né, evidencia ali principalmente a balança comercial de financiamento de alimentos, fornecimento de alimentos para o mercado nacional e internacional. O que a gente quer dizer com isso? Pessoal, para vocês terem uma ideia, o agronegócio brasileiro ele tem contribuindo com praticamente 25% do PIB brasileiro, 20 a 30% do PIB brasileiro. Ele tem garantido aí, né, o nível de exportação, cada vez mais vem exportando cada vez mais para o exterior produtos do agronegócio, principalmente grãos, né? Então, é extremamente importante que nós façamos contribuições referentes a esse trabalho. E para isso, né, o curso da agronomia, né, ele dura em média 5 anos, porque é muito importante que vocês entendam cada uma dessas características para poder assumir a responsabilidade, né, no campo. Caso você, né, por que eu tenho que entender essa responsabilidade? Porque na realidade vocês precisam verificar que nós vamos ter ali especificamente também o que nós chamamos de ética profissional, porque o equívoco de você trabalhar em qualquer uma dessas áreas sem ter determinado conhecimento pode levar ali a falhas e erros
grotescos, né? E, consequentemente, poderão gerar problemas para vocês, principalmente jurídicos, né? Então, nós precisamos estudar cada vez mais. Então, eu espero que vocês tenham observado cada uma dessas características aqui e você observe quão maravilhoso é o curso de agronomia, né? Porque a definição da profissão do agrônomo, o engenheiro agrônomo é um profissional com a formação eclética, capaz de gerar e aplicar ali o conhecimento científico e técnicas agronômicas adequadas a uma agricultura racional e integrada à produção vegetal e animal, tendo uma sólida formação humanística, desenvolvendo consciência social, econômica, cultural e crítica das atividades pertinentes ao seu campo profissional, orientando a comunidade onde está inserido e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida do homem. Então, dá uma olhada no quão complexo é um profissional de agronomia, porque ele vai atuar em diferentes frentes e ele vai estar ali sendo responsável, de certa forma, dentro da comunidade inserida, né, em estar contribuindo pela qualidade de vida dos indivíduos, devido à sua formação e do conhecimento adquirido ao longo da faculdade e ao longo da sua vida. As habilidades necessárias, né, para podermos definir as características que podemos ser considerados como um profissional de agronomia. Gosto pela natureza, atividade ao ar livre, né? Então, é extremamente importante entender que o profissional de agronomia, mesmo que trabalhe no escritório, que ele faça projetos, ele precisa ir para o campo, ele precisa observar determinadas características lá no campo para poder atuar sem maiores problemas. Outra situação extremamente importante, né, é que esse profissional tenha iniciativas, né? Por quê, professor? Porque, na realidade, nós temos a responsabilidade de observar, né? Observar e atuar dentro da propriedade rural com o máximo de cuidado e tomar decisões mais assertivas possíveis para manter a qualidade do meio ambiente, para manter a qualidade da produtividade da cultura de interesse econômico, né? E principalmente a qualidade de vida do ser humano que está lá. Ele precisa ser tem que ter desembaraço, ou seja, ele não pode ter vergonha, né? Ele tem que ter atitude, né? Ele tem que saber trabalhar, saber conversar com as pessoas, né? Sociabilidade, ele precisa se associar facilmente, e uma coisa que vocês vão perceber ao longo da faculdade é que isso é algo extraordinário que o profissional de agronomia ele tem capacidade e ele adquire ao longo da faculdade, né? Ele precisa ser criativo, ter criatividade, precisa, em muitas situações, né? Por mais que você deseje, que você poderia desenrolar algumas atividades no campo, muitas vezes vocês não terão especificamente todas as ferramentas necessárias para poder atuar no campo. Então, você vai ter que ser criativo para poder desenrolar os problemas que vão estar lá, respeitando ali os princípios agronômicos do campo. Raciocínio, né? Pensar rápido, a agilidade, verificar as situações, corrigir falhas o mais rápido possível. Capacidade de expressão, né? Ele tem que se expressar facilmente. Habilidade numérica, tem que raciocinar rápido, pensar rápido. Interesse pelas ciências naturais, interesse pelas atividades científicas, principalmente na atual conjuntura, onde se há um grande desenvolvimento na questão científica. Por quê? Porque há pesquisas, principalmente nas propriedades, né, pequenos lotes, pequenas áreas, que faz experimentações, né, que é uma disciplina que você vai fazer na faculdade também, para entender como atuar adequadamente, como escolher adequadamente, qual é a variedade, qual é a semente mais adequada para se plantar, ok? O interesse por pesquisas tecnológicas, né, porque a atual conjuntura nós estamos entrando com uma grande quantidade de informações, uma grande quantidade de mecanizações, de mecânica, tecnologia, informatização. Então, são novas tecnologias, novas técnicas, novos processos sendo inseridos cotidianamente, e isso cada vez vai vir mais ao longo dos anos. Então, o profissional, a pessoa que quer atuar, ele tem que estar aberto a essas situações, ele tem que estar correndo atrás para conhecer cada vez mais, senão ele vai ficar atrasado dentro da sua área e vai ficar simplesmente defasado. Atribuições profissionais compete aos engenheiros agrônomos a seguinte atividade. Vamos lá. Você, como profissional de agronomia, né, você
vai poder trabalhar nas seguintes condições: supervisão e coordenação e orientação técnica, estudo, planejamento, projeto e especificação, estudo de viabilidade técnica e econômica, assistência, assessoria e consultoria, direção de obras e serviços técnicos, vistoria, perícia, arbitramento, laudo e parecer técnico, desempenho de cargo e função técnica, ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaios e divulgação técnica e extensão, elaboração de orçamentos, padronização e mensuração de controle de qualidade, execução de obras e serviços técnicos, fiscalização de obras e serviços técnicos, produção técnica e especialização, condução de equipe de instalação, montagem e operação, preparo ou manutenção, condução de manutenção, equipamento e instalação, e execução de desenho técnico. Então, essas aqui são algumas das situações que você vai poder trabalhar. Você percebe claramente, né, que há uma gama de informações ali que vocês vão precisar estudar para poder identificar cada uma delas, né? Muitas delas vocês vão ser aptos simplesmente por estar formado em agronomia. Principalmente a perícia, né? A vistoria, a perícia, né? O arbitramento, né? O laudo e o parecer técnico. A partir do momento que você está formado, você tem ali uma expertise que permitirá fazer isso. Nas grandes maiorias das outras, vocês ainda precisarão, dependendo das circunstâncias, ainda fazer algumas especializações, né, para poder trabalhar. Mas isso nós vamos discutir um pouco mais para frente. O desempenho dessas atividades, né, refere-se ao quê? A engenharia rural, ou seja, a construção para fins rurais e suas instalações complementares, irrigação e drenagem para fins agrícolas, fitotecnia e isotecnia, melhoramento animal e vegetal, naturais renováveis, né, em relação a recursos naturais renováveis, ecologia, agrometeorologia, né, definir as características climáticas, quando vai chover, quando não vai chover dentro da propriedade, defesa sanitária, né, definir se a qualidade da questão sanitária, se entra doença, se não tem doença, se há praga, se não há praga, se em determinadas áreas, química agrícola, né, alimentos, tecnologia de transformação, ou seja, açúcar, transformação de açúcar, transformação de amido, de óleo, laticínios, vinhos destilados. Então, uma grande quantidade de processos que nós podemos transformar através do beneficiamento, né? E a conservação de produtos de origem animal, vegetal. Podemos atuar também dentro da agropecuária, da edafologia, né? Não estudar isso lá em solo, fertilizantes e corretivos, infectados de solo, processo da cultura e instalação de solo, microbiologia agrícola, biometria, parques e jardins, mecanização na agricultura, implementos agrícolas, nutrição animal, agroecologia, bromatologia e rações, economia rural e crédito rural, seus serviços afins e correlatos. Dá uma olhada na gama de oportunidades de atuação. Então, eu gostaria que vocês entendessem, né, que o profissional em agronomia ele está extremamente apto a atuar em diferentes áreas específicas, né? É muito importante que nós, né, possamos dedicar com muito cuidado e entender cada detalhe que iremos atuar ao longo do nosso curso. Vocês observaram, né? Então, vocês irão estudar durante esse período de 5 anos uma boa quantidade de informações que lhes trarão conhecimento para atuar nessas áreas específicas, ok? E ao final do curso, vocês vão se destinar especificamente, né, praticamente uma especialização de uma determinada área para atuar, porque é muita coisa, muita informação que vocês podem atuar. Então, o que eu vejo é o seguinte, é uma área com amplo mercado de atuação, cada vez mais vai crescer, né? O Brasil hoje atua em termos de produção, né, na agrícola, apenas no máximo 8% de todo o território brasileiro, ok? Isso foi definido já pela Embrapa, foi definido até mesmo pela NASA, né?
em termos de análise. Nós temos muita área ainda para expandir em termos de ocupação, principalmente na ocupação de áreas de pastagem degradadas, que podem ser ocupadas, trabalhadas adequadamente em agricultura, e ainda, até mesmo dentro da própria área, desses 8%, ainda há uma grande expansão, uma grande probabilidade de podermos aumentar a produtividade agrícola, ok? Isso é o papel do profissional de agronomia. Então, nós temos ali uma grande chance de ampliar cada vez mais. E com isso, vai haver necessidade cada vez mais de profissionais no campo, profissionais capacitados que garantam especificamente a atuação de forma técnica, inteligente, concisa e que traga algo que realmente o produtor rural quer: lucratividade, ok? O produtor rural ele quer pagar as contas, né? Ele precisa pagar as contas, né? Ou seja, todo o processo gera, né, em torno de viabilização econômica da atividade. Então, precisamos pensar da melhor forma possível e aderir à propriedade rural da forma mais econômica possível para que possamos ter ali uma viabilidade, ok? Vamos lá. Eu vou disponibilizar para vocês, né, o material e esse vídeo no portal. Vou colocar também para vocês especificamente alguns materiais, né, que vocês possam acessá-los, né, ao longo da semana. E vamos praticar o máximo possível algumas atividades referente à introdução, né, da agronomia, para que vocês possam treinar ali e definir essas informações e não tenham nenhuma dúvida, né, referente do profissão que vocês escolheram, ok? Então, meus caros, eu agradeço especificamente por enquanto e vou disponibilizar para vocês o meu contato via e-mail para vocês, ok? Para que a gente possa criar um grupo no WhatsApp e facilitar ali a nossa comunicação externa. A princípio, eu agradeço a todos e tenham boa noite.